E a gente vai agora para o nosso quadro Direito e Cidadania, recebendo aqui no estúdio Jamile Coelho, ela que vai falar com a gente um pouco sobre o e agora, né? Começou 2021, Jamile, e tem todo esse período de transição, a campanha acabou, tudo acabou, e agora cada um vai tomar o seu cargo, digamos assim, vai tomar pé da situação. Bom dia para você, como é que fica a situação? Bom dia a todos e a todas. Um feliz 2021, né? Que esse ano seja melhor do que o que passou, em todos os aspectos, principalmente em relação à saúde. Vamos cuidar da nossa saúde. Então, agora, passada a campanha, nós saímos da posição de eleitor e passamos à posição de administrados. O atual gestor, o novo gestor, que tomou posse dia 1º de janeiro, precisa agora governar para todos, não só para aquelas pessoas que o elegeram. O que aconteceu? O período de transição foi muito curto, considerando que nós tivemos segundo turno aqui na cidade de Maceió, no município. O período de transição, que normalmente era de 2 meses, 2 meses e meio, passou a ser um período, né, extremamente curto, só no mês de dezembro. É exatamente o que você falou, ele precisa tomar pé da situação. Os vereadores também tomaram posse em 1º de janeiro, mas eles só vão voltar às atividades legislativas no começo de fevereiro, porque eles estão em recesso. E como é que se dá essa transição? Houve uma transição o ano passado da equipe anterior passando para a nova equipe ou para aqueles indicados pelo atual gestor. Essa transição ela se dá através de relatórios, mas agora é que são elas, agora que a coisa começa mesmo. Pois é, e lembrando que agora o prefeito ele assume com um orçamento que foi votado no ano passado, ou seja, que foi votado na gestão passada. Ele vai ter que esse ano se virar com essas contas para poder ter aquele joguinho de cintura, né? Pois é. O que acontece? Todas as normas da administração, elas são feitas através de lei, né? São normas mesmo. No direito administrativo, diferentemente do direito civil, que é aquele que rege essa relação, por exemplo, que nós temos aqui, só é permitida à administração fazer o que está descrito na lei. Enquanto que para nós particulares é possível fazer tudo o que a lei não proíbe, a administração só pode fazer o que está permitido em lei. Então, o atual gestor, o novo prefeito, em especial aqui na cidade de Maceió, eu não sei lhe dizer, Orlando, por exemplo, se todas as cidades começam com esse orçamento já votado. O ideal é que que aconteça isso, mas muitas vezes não dá tempo, até por questões políticas, ou que não aconteceu uma unanimidade ou uma maioria na Câmara, eles não conseguem votar orçamento, você fica trabalhando com o orçamento da gestão anterior. Então, você pega o valor que estava disponibilizado para aquele serviço e divide por 12, então você trabalha com 1/12 no mês de janeiro, 2/12 no mês de fevereiro, até que o orçamento seja votado. Essa não é a realidade de Maceió, foi muito bom. A Câmara formada, né, pelos vereadores da gestão passada, da legislatura passada, eles conseguiram votar o orçamento. Então, o atual prefeito, ele vai trabalhar com o orçamento enviado pelo Executivo do ano passado, né, e aprovado pelos vereadores do ano passado. E é nessa situação que eu digo que a administração só pode fazer o que é permitido por lei, o que está expressamente determinado na lei. Então, ele tem determinados valores para investir em cada uma das pastas. Lembra que a gente conversou o ano passado que, infelizmente, o nosso orçamento não é infinito. Você tem valores determinados para investir em determinados locais, porque nós não temos, infelizmente, também dinheiro para investir em todos os lugares. Então, a gente vai ver o que é que o prefeito vai priorizar esse ano. Mas ele vai trabalhar, é muito importante a gente lembrar, com o orçamento e com investimentos, né, elaborados pela gestão passada e aprovados pelos vereadores que atuaram na legislatura dos últimos 4 anos. Ele tem essa limitação, não pode gastar em qualquer lugar. O orçamento, ele detalha o quanto de verba é destinada àquela situação, àquele contexto, e ele tem que trabalhar ali. Existe margem para realocação de orçamento, exceto naqueles de valores obrigatórios. Por exemplo, saúde e educação, você tem determinados percentuais
que o prefeito ele tem que gastar sob pena aí de ter as contas desaprovadas. Lembrando que, além de todos os órgãos de fiscalização, MPE, né, Ministério Público Estadual, a Controladoria da União, se tiver valores envolvidos da União, o Tribunal de Contas da União, nós temos a própria Câmara de Vereadores, que passa a ser um agente fiscalizador, né, do Poder Executivo, e nós, né, os administrados, vamos cobrar aí as promessas de campanha de todos os prefeitos eleitos que tomaram posse há pouco. É por isso que muita gente diz que a gestão ela só começa mais ou menos depois do primeiro ano de gestão, porque todo esse período é só organização de casa mesmo? Isso, as pessoas que estão chegando agora, né, a maioria delas, todo o secretariado, por exemplo, daqui de Maceió, foi mudado. Eles têm que tomar pé da situação, tomar conta, entender qual é o processo. É importante que a gente lembre que todos os comissionados, eles foram exonerados num decreto único no dia 31 de dezembro. Então, cabe à nova gestão, aos novos secretários e ao novo prefeito nomear novos cargos de confiança. Os cargos comissionados são aqueles que não são preenchidos através de concursos de provas e títulos, né? Ele é um cargo de confiança, são pessoas da confiança do gestor, da pasta e do próprio prefeito, para assumir determinados lugares. Normalmente, eles são aqueles cargos de assessoria, que a pessoa precisa realmente de alguém que conheça tecnicamente. O ideal é que se coloque um técnico, né, afeto à pasta que vai trabalhar e que tenha conhecimento sobre casos, que tenha alguma experiência, porque, como eu falei também em programas anteriores, administrar não é fácil. Sim. Você não tem dinheiro para todas as coisas, você tem que eleger prioridades. Então, esses primeiros 2 ou 3 meses, além de você trabalhar com orçamentos, limitações de orçamento, já eleitas, né, elegidas pela gestão anterior, as pessoas ainda estão conhecendo o mecanismo, né, de como roda, como a gente diz, como é que as coisas rodam, como é que as coisas acontecem, quais projetos estão em andamento, quais projetos os prefeitos e secretários irão dar continuidade, quais preferem estancar porque entendem que aquilo não é necessário ou suficiente, enfim. Vai caber ali uma avaliação, né, tomar pé da situação, uma avaliação, conhecer o que é que está acontecendo para ver o que é que vai dar continuidade. Então, esses 3 primeiros meses, até mais, né, até para que se forme efetivamente a equipe, que a equipe engrene, é um sistema, né, a gestão, ela é a prefeitura, o município, mas dividido, você delega para as pastas, essas pastas elas têm que se conversar para uma boa administração. O secretário de Economia, por exemplo, ele tem que entender, né, o mecanismo da saúde, de educação, de onde se gasta, de infraestrutura, enfim, de convívio urbano, para fazer uma boa gestão. Então, assim, é um tempo que a gente pede paciência, né? Eu estou falando as pessoas que lidam com isso, com o direito administrativo, porque tem que dar tempo aos gestores deles conhecerem o que é que está acontecendo. É uma situação diferente de prefeitos reeleitos, né? Que já vêm, as coisas engrenam mais facilmente, porque eles já estão a par da gestão. Máquina, digamos assim, né? Exatamente. Jamile, e a gente tem visto aí, Brasil afora, muitos casos de prefeitos que foram eleitos, que eram oposição à gestão antiga, né? E que estão numa situação bastante complicada e dizem que não dá para tocar a gestão do jeito que está. Em situações como essa, o prefeito, então, que assume, ele pode acionar o Ministério Público, caso ele perceba que tem alguma dificuldade grande? Sim, não só pode, como deve, né, fazer essa notícia ao Ministério Público, informar com os documentos possíveis de serem encontrados. Realmente, tem prefeituras que são encontradas sem documento algum, sem nenhum histórico, né? Isso irregularidades, é muito ruim, né? Com irregularidades para a população. Então, o prefeito, para se resguardar e para resguardar a própria gestão, ele deve encaminhar essas notícias ao Ministério Público, que dará aí a sequência aos processos, né? Talvez de improbidade ou de ressarcimento ao erário, ou as duas coisas juntas, ilícitos penais, porque a questão de improbidade ela é uma situação de direito civil, e continuar aí essa gestão, e até para se precaver. Rever a situação da lei de responsabilidade fiscal, nós temos um limite de gastos com o pessoal, então, assim, é um tempo de estudar
é um tempo de conhecer a máquina pública e acionar gestores anteriores para chamar a responsabilidade e se resguardar da própria gestão. Até porque uma questão de improbidade, ou se você não faz isso, você pode, mais para frente, se tornar inelegível. O prefeito já pode chegar dando aumentos de salário ou fazendo cortes de salário? Olha, o que normalmente os prefeitos fazem é uma praxe, é ele revisar alguns contratos. A gente teve um ano atípico em 2020, então, assim, muito provavelmente, alguns prefeitos vão revisar contratos para tentar enxugar os gastos da máquina. Nós temos uma máquina pesada, né? Nós, estou falando do Brasil inteiro mesmo, nós temos uma máquina pesada, uma máquina burocrática. Tudo na administração pública é mais lento, os processos licitatórios não é como nós que vamos ali, nós estamos precisando de uma geladeira, de um fogão ou de canetas para a nossa casa e a gente vai na loja e compra. Com a administração pública não é assim. Tem que obedecer a LRF também, né? Exato, tem que obedecer a LRF, tem que ter cuidado com o limite de gastos com o pessoal, tem que ter cuidado com os gastos com a educação e saúde, que são gastos obrigatórios. Ele deve observar também o percentual de incremento de receita para poder dar os aumentos, né? Tem um tempo já que uma boa parte dos servidores públicos reclamam porque não tem aumentos reais, aumentos efetivos, só é recomposição salarial em relação à gestão anterior, em relação à inflação, né, do período anterior. Ele pode fazer corte de gastos em relação à quantidade de pessoal, ele pode fazer corte de gastos dificilmente diminuindo receita, ou diminuindo valores de salários, mas realmente readequando funções, juntando umas às outras. O aumento, ele tem que levar em consideração o que ele tem, porque ele também não pode dar aumento sem receita. O que, diferentemente da gente, do privado, que a gente tem a receita para efetuar a despesa, a administração pública, ela vê no que ela quer, no que ela pode e deve gastar, para aí sim procurar receita. Então, essa receita tem que vir de algum lugar. Eu vou dar aumento a fulano, a ciclano, ou a classe tal, ou aos secretários. Ele tem que saber de onde vem esse dinheiro. Não pode dar um aumento, porque aí ele vai realmente ser implicado na lei de responsabilidade fiscal. E a gente fala um pouquinho agora sobre o retorno das atividades dos vereadores, que acontece em fevereiro, você já bem citou, né? Eles estão em recesso. Como que deve acontecer esse retorno da atividade da Câmara de Vereadores? Olha, comecinho de fevereiro, né, eles voltam e aí vão colocar em pauta questões mais urgentes e seguir aí com a administração, votando os projetos aí já apresentados pelo atual prefeito ou pelos próprios vereadores, né? Temos vereadores novos e nós aumentamos o número de vereadores, passamos de 21 para 25 e eles voltam já estudando. Esse tempo de recesso é importante porque muitos deles não estão de férias, recesso não é férias, né? Até para conhecer esse perfil, principalmente os mais novos, conhecer regimento interno. E aí serão as atividades mesmo da legislatura. E a gente acompanhou esses últimos dias, Jamile, a votação também da escolha da mesa diretora, né? Foi preciso muito jogo de cintura também para quem já estava na Câmara, para os novos que estavam chegando. E a gente pode dizer que, inclusive, o prefeito eleito JHC, ele vai ter digamos assim, uma situação mais confortável na Câmara dos Vereadores. Ele tem uma bancada grande por lá, né? Pelo que a gente viu aqui em Maceió, ele tem uma bancada, ele está com né, entre aspas, porque a gente nunca sabe dessa questão política, com o presidente eleito da Câmara. Isso facilita, né? Você consegue governar. Quando você tem uma Câmara de Vereadores que é contra, né, que é oposição, fica tudo mais difícil, porque o prefeito ele faz o que a lei determina. E os responsáveis pela aprovação das leis são os vereadores. Então, assim, é importante que tenha esse apoio em todos os municípios, né? É importante que os prefeitos construam esse apoio para que fique mais tranquilo aprovar os projetos que ele quer colocar em prática. Espero eu desejo sorte, inclusive, a todos os gestores, porque a gente quer o bem do Estado, né? Com toda certeza. Muito obrigada pela tua participação.